Boa noite, Rodrigo. Muito boa noite, Marcião. Seja bem-vindo. A paz de Jesus e o amor de Maria para você. A paz de Jesus e o amor de Maria para você também, meu querido. Que bom a gente estar aqui, né? Os extremos do Brasil, né? O sul e o nordeste. Coisa boa. Maravilha. Me conta tudo, Márcio. Conta seu testemunho para nós. Primeiramente, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Uma História de Sucesso. Obrigado pelo convite. Tem Fabiano aí da Estrada Iluminada, né? O fundador da Estrada Iluminada está aqui com a gente, né? Coisa boa. Então a gente vai passar esse tempo junto. Vou compartilhar com vocês um pouquinho minha trajetória de caminhada na igreja, né? Bem, e depois como cheguei na Estrada Iluminada, para a gente poder compartilhar aí a ideia, Olha só, Márcio, é tá? para mim colocar o Fabiano Oi. junto conosco, porque será que ele tem que mandar o convitinho também? Como é que eu faço? Eu não sei, aí depende se você tiver a versão aí nova do Instagram. Não sei se você atualizou seu aplicativo. Então ele aparece vai aparecer uma camerazinha. Então não sei como é que você se comporta aí com o touch, né? Mas geralmente deve ter uma camerazinha embaixo aí para poder fazer o convite. E aí você que chama a pessoa. Não sei se aparece para Fabiano aí. Aparece, Fabiano, para poder chamar mais uma pessoa? Se aparecer, faça aí. Eu acho que não. Para mim aqui nem. Mas acho que numa próxima a gente tenta fazer a live a três, né? Não vou arriscar agora, não, porque não sei se está correto aqui o Certo. Instagram. Mas me conte aí, Márcio, da sua trajetória, depois a gente canta um pouquinho, né? Certo, certo, certo. Então, minha trajetória, hoje eu tenho 44 anos, né? Comecei a caminhar na Igreja Católica aos 15, antes eu participava da Igreja Batista, né? Então, até os 14 anos e meio, participava da Igreja Batista e fui caminhando no grupo de jovens. Como é uma live de mostrar o testemunho, eu vou mostrar cantando algumas músicas, né? Algumas coisas que me chamaram a atenção dentro da igreja. E uma música, né, eu pensei aqui, preparando o nosso momento, é uma música que todo mundo conhece, né? Que está na igreja, conhece. A música da Canção Nova, Padre Jonas Abib, Quero Mergulhar nas Profundezas. Então, para a gente poder começar também pedindo a ação do Espírito Santo de Deus sobre nós, sobre nossas vidas. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus E descobrir suas riquezas. e descobrir suas riquezas em meu coração e descobrir suas riquezas em meu coração. É tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus, tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Eu cantava muito essa música na época no grupo dos adolescentes que a gente chamava lá na comunidade paroquial e na paróquia. Eram os grupos de mini-jovens, né? Os adolescentes eram considerados como mini-jovens e éramos na faixa de 70 a 80, né, adolescentes. Então, até seus 16, 17 anos, depois era migração para o grupo de jovens, para não perder esse contato. E aí, sempre gostei de cantar, sempre gostei da parte artística, né? Então, além de cantar, tocar violão, eu também faço algumas pinturas, e eu devo estar postando isso aí há pouco, né, nas redes sociais, sobretudo aqui no Instagram, esse meio agora de anúncio dos nossos talentos. E, bem, no meio da história,
Pronto, tô sabendo, Fabiano. Fabiano tá dizendo que tá aqui, né? E nessa trajetória, eu fui caminhando com jovens, e aí eu comecei a tocar percussão, né? O timbal, o pandeirola, e eu queria aprender a tocar violão, e aí terminou que aprendi, comecei a aprender a tocar violão com um amigo lá do grupo de jovens. Passava alguns acordes, e, bem, e aí eu comecei a ir para os encontros, todos os encontros que eu ia, eu levava um caderninho, anotava a música, qual é a nota dessa música? Bota a nota para mim aqui, para começar a tocar. E aí, em 2013, eu conheci a Renovação Carismática, antes um pouquinho, mas em 2013 eu fiz o seminário de vida no Espírito Santo, com um grupo muito, muito grande aqui de Salvador. Hoje em dia está um pouquinho mais, né, abafado, porque antes ele era o celeiro, né, a igreja lá onde tinha os grupos de oração, que chamava de pupileira. E a pupileira era o celeiro dos grupos de oração da Renovação Carismática a nível de Salvador. A gente tinha mais de 13 grupos de oração que se reuniam nessa igreja, né? Então, todos os dias da semana e em vários horários do dia, a gente tinha grupo de oração ali. Só que aí as paróquias começaram também a receber os grupos de oração e aí foi, né, diluindo aquele celeiro, né? O grupo de oração era uma reunião da gente, era em torno de 300 pessoas, né? Então, fiquei assim abismado a primeira vez que eu fui. E aí, em 2013, eu fiz o seminário de vida pregado pelo Shalom. Eu vou estar sempre falando, tocando uma música, né, que marcou para mim, tá? Os momentos. Vai lá. Certo. E aí, em 93, né, quando eu fiz esse seminário, teve uma música que, assim, marcou o seminário e marcou também a amizade com alguns irmãos. Uma música que é daqui da Bahia, né, de um compositor baiano, um grupo que tinha aqui, que era o grupo referencial para a música na Renovação Carismática, chamado Fanuel. Então, eles faziam músicas, né? Eles compunham músicas. E uma das músicas que se cantava muito na Renovação nesse período, 1993, por aí, é uma música que fazia assim. Ei, irmã, Jacozinho do Senhor, tu és predileto, és especial para o Senhor. És imagem do Deus que te criou e te salvou, te libertando da escravidão. Não tenhas medo, pois o Senhor é compassivo e bom para os seus escolhidos, ó Sião. Ele tem por ti, ó Israel, predileção especial. Meu irmãozinho, Deus te ama e eu também. Então, a maioria dos grupos de oração a gente sempre começava com essa música. E aí, em 94, aí um amigo que a gente fez amizade, né? E hoje ele é padre, Edson Bahia. A gente saiu em missão para uma cidade do interior dele. Então, fui eu e ele, fugi do carnaval em 94 e depois disso começou um período de missão nessa cidade, Cabaceiras do Paraguaçu. E a gente levou essa música e até hoje, né, a gente tem um círculo de amizade onde muitas vezes a gente se trata assim, meu irmão Jacozinho, né, porque a música marcou esse período, não na minha caminhada. Então ele pregava e eu só sabia cantar, né, eu tocava o violão mais ou menos e a gente preparou tudo. Em 95 a gente começou a fazer o encontro de carnaval nesse lugar, né, em Cabaceiras do Paraguaçu. Então tem aqui, boa noite, meu nobre Rodrigo. Quem tá mandando isso para tu aqui, Rodrigo, é... José Alves, de Olinda. Isso. Né? Tem aqui José Matias Borba. Isso, José Matias Alves. Uhum. Pronto. Boa noite, José. Bem-vindo. Tem Renilson Conceição. Renilson, acho que Renilson é do grupo Adonai, que eu tava falando aqui agora, ó. Se é você, Renilson, que foi do Adonai, dê um oi aqui, dê um joinha aqui. Que bom te ter aqui, tá? Ô, Márcio, eu queria aproveitar esse gancho aí, essa pausa que você deu aí, mandar um abraço para Patrícia Ribeiro, que eu falei com ela ontem. E ela coisa boa.
E ela vai fazer a live conosco no sábado, às 14 horas. Pronto, então olha aí, ó. Terra da Bahia aí florescendo para o sul, tá vendo, Rodrigo? Então aí, Opa! Patrícia Ribeiro aí, tem Cleito também que eu mandei mensagem para ele para poder responder o teu O Cleiton, chamado. ele parece que não tem agenda ou não falou conosco ainda direitinho. Ele só mandou uma mensagem, né? Mas eu espero que ele fale Certo. conosco, porque eu vou ficar muito feliz se ele aceitar o nosso convite para participar aqui do nosso programa, né, Márcio? Pronto, que coisa boa a gente poder fazer essa interação, né, no É. Brasil, falando da evangelização, né, nessa história de fé, de sucesso, de alegria. Bem, e aí tem Gilvanda aqui que está dizendo que conhece bem Cabaceiras do Paraguaçu. É cidade boa, a período de evangelização ali, Gilvanda, de 94 até os anos 2000, né, eu ia lá todo ano, 2 ou 3 vezes no ano, fazer momento lá com o povo, né, animando os momentos. E aí comecei a tocar violão e no grupo de oração, tocando violão, conheci muitas pessoas, é, vários nomes, por exemplo, teve um pouco uma proximidade com Sueli Façanha, da comunidade Shalom, porque ela foi missionária aqui em Salvador, então um pouquinho um gancho. Exatamente, o Reviver começou comigo, tá? O Reviver do Adonai começou comigo e Edson, em 95, quando a gente fez a primeira investida lá levando o grupo de oração Adonai para poder fazer, né? E, bem, de volta aqui, que o pessoal começa a falar da história, então a gente vai somando aqui as coisas. E com nesse caminho, né, de evangelização, fui para ajudar na coordenação estadual, né, da música, na renovação carismática, e a gente começou a promover eventos, né, os encontros que a gente chamava de vigília para os músicos, que acontecia aqui na diocese, era um encontro a nível de diocese, mas que atraía também outras dioceses para essa vigília. E a vigília não tinha ninguém especial, a gente teve no ano de 2001, a gente teve a ousadia de trazer Zida Fernandes, né, assim no coração, a gente rezando, e a gente, vamos fazer ousadia, né, a gente trouxe Zida Fernandes, tem André Santos que entrou aí, que sabe bem das histórias, e aí a gente fez a vigília com Ziza, e no outro dia um show de evangelização com Ziza. Primeira vez que Ziza fez evento aqui, né, na cidade de Salvador. E foi, assim, muito bom esse contato. E né, a gente trabalhando no intuito de poder ajudar a formação dos músicos. Patrícia Ribeiro foi um contato também, né, dessas formações que a gente promovia. E nesse mesmo ano, 2001, a gente fez um encontro com o Fábio de Mello, na época não era padre ainda, tinha recém-ordenado diácono. Foi um encontro estadual com o Fábio de Mello. E aí, no ano anterior, 2000, em 99, a gente tinha trazido Eugênio Jorge, a missão Mensagem Brasil, né, para um encontro estadual. A gente fez uma parceria com o Shalom, porque o Shalom também queria trazer Eugênio para pregar para os músicos, a Renovação Carismática também queria, e a gente uniu e fez esse trabalho a nível de Bahia, né, e foi muito bom esse momento de refazer as forças, né, como ministro de música, como anunciador da palavra de Deus por meio da música. No ano 2001 começou a ter um chamado eu comecei a ter um chamado a nível vocacional, e aí fui fazer uma experiência na comunidade chamada O Verbo de Vida. Alguém aqui da Estrada Iluminada está dizendo que eu sou um dinossauro da música católica, né? Mas faz parte da história, velho, né? Então, são 44 anos, né? Eu não comecei ontem, comecei com 16 na igreja, e são bons, eu não sou muito bom de matemática não, 16 para 44, me ajudem aí, não estou com calculadora aberta para fazer as contas, são 20 e tantos anos aí, de quase 30 anos de bagagem, né? E sempre na linha da música. E falando de linha da música, eu ia pulando um episódio, né, que era o Festival de Artes Cristãs. Então, lá naquele grupo de mini-jovens que eu falei, lá do meu início da caminhada, eu comecei a ficar curioso sobre a igreja, comecei a fazer um bocado de perguntas, e me falaram para fazer a
a preparação para o crisma. Então, eu comecei a fazer a preparação para o crisma, a catequese, e nessa preparação teve um determinado momento, era a dinâmica do pároco, né, da época, era de você se enquadrar, se infiltrar numa pastoral. E a pastoral que eu gostava era a pastoral da liturgia, né, porque foi aquilo que algumas coisas me atraíram. Por quando aqui tem o costume, não sei como é que é aí, né, mas tinha muito... Eu sei, Renato e era do mesmo grupo, mulher. A história a gente vai tricotar muito depois, Giovanda. Né? Então, voltando lá pro grupo, então, na liturgia, e porque eu comecei a fazer perguntas, né? Porque o padre um dia está com a estola, está com aquele tecido pendurado, outro dia ele está amarrado do lado. Não sabia a diferença do padre para o diácono, e começaram a me explicar, a falar a hóstia, porque quando ele está o padre, quando vem com o tecido pendurado, ele segura a hóstia grande, quando o outro que é com o tecido atravessado é a hóstia pequena. E aí eu comecei a fazer perguntas, me levaram para a catequese, na catequese falaram, e aí comecei a fazer, né, as perguntas, comecei a investigar um pouquinho mais. Então, aí eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre a liturgia da igreja, e aí eu comecei a me encantar. A gente formou um grupo de música nessa preparação aí, para atuar, porque como a gente cuidou da liturgia, né, se interessou pela pastoral da liturgia, então tinham dois grupos. Um grupo era o grupo dos leitores, e outro grupo era o grupo da gente, era o grupo dos cantores. E aí começou a surgir esse grupo de música para animar uma vez no mês a celebração ou missa da nossa comunidade. E as pessoas gostavam, né, tinha esse chamado para a gente, né, cantem. E aí chegou um dado que uma das pessoas que assumiu o canto na paróquia, na comunidade, ela teve uma gestação bem delicada. E aí nos pediu para estar assumindo. Então, a partir daí, a gente começou a assumir, né, as celebrações. E aí veio no nosso coração de jovem fazer o Festival de Artes Cristãs, né, que a gente chamava aqui de FAC. A gente realizou 5 edições. Então, durante 5 anos, a gente realizou o FAC. E onde a gente... Oi? Opa, pode continuar, Márcio. Certo. Né? E aí a gente fazendo o FAC, a gente conheceu muitos grupos, né? Descobriu o grupo Consagração, que era de uma paróquia vizinha nossa, de outras cidades, uma banda de rock, né? Até outro dia desse encontrei com esse rapaz, esse cantor, ele apareceu lá na paróquia onde eu frequento, trabalho também. E aí disse, rapaz, é você? Sou eu. E aí foi aquela história, foi muito legal nos encontrarmos. Uma banda também, uma banda chama Sementes, tem Kaká, o Hércules, que é assim, que eu tenho mais contato, né? Hércules é meu afilhado. E, bem, então a gente foi descobrindo um universo musical. Então a gente preparava, né, um festival de artes, que aí nos 2 primeiros anos a gente tinha teatro, música e dança, depois ficou só com música e dança, que era mais fácil para a gente administrar, né? E era algo assim muito organizado, né, para jovens da faixa etária de 19, 20 anos, estar organizando algo para mais ou menos 1.000 pessoas, né? Era o evento que a gente fazia, esse festival. A gente tinha de público para assistir as apresentações mais ou menos 1.000 pessoas. A gente saiu até da região da paróquia no último ano, a gente foi para um espaço maior, em outra paróquia, para poder atingir mais pessoas. Foi quando a gente atingiu 1.000 pessoas participantes, né, do festival. E o festival também foi um momento de evangelização, que a gente trouxe para a igreja muitas pessoas, né, que só passaram, fizeram a catequese e estavam assim afastados, e era um meio de poder vir, né, participar. Era um meio de evangelização também, porque depois desse festival, desse maior festival que a gente teve, que a gente precisou de mais pessoas trabalhando, onde a gente trouxe muita gente, né, que estava adormecido na fé, a gente começou também um grupo de oração, né, chamado Grupo de Oração Salomão. Nosso grupo de música era chamado Emanuel. Mas já tinha um grupo com esse nome, né, um grupo de oração chamado Emanuel. Para não ter dois grupos de oração na paróquia com o grupo de Emanuel, e já tinha um grupo de oração chamado Salomão, que estava precisando de um reforço. Eles rezavam, bem engraçado, né, as coisas de Deus. Eles rezavam de um lado, querendo pessoas jovens que pudessem animar o grupo,
e a gente rezava do outro lado, querendo um espaço para colocar os nossos talentos, né, à disposição da igreja, música. E um dia, Sandro, que é um compositor também, vou cantar uma música de Sandro aqui daqui a pouco, amigo também, foi coordenador estadual do Ministério de Música, hoje mora na França. Por meio dele eu conheci uma comunidade que eu falo por volta daqui a pouco. E Sandro pegou, comentou com a gente, né? Olha, tem o pessoal do Grupo Salomão que está precisando de um espaço, já que vocês compartilharam com a gente, que estão também querendo, que tal fazer uma reunião. E a gente fez essa reunião e graças a Deus o grupo ficou ali e frutificou, cresceu, deu, né, frutos. E aí esse amigo meu, que era do grupo Adonai, veio também ajudar a gente na formação. Ele passou por um período por ser monge, depois saiu do mosteiro. E aí tinha uma bagagem boa, veio ser o formador do nosso grupo de oração e do grupo de música. E nessa ida foram acontecendo, né, outras coisas, outros movimentos. Bem, as histórias são longas, não são bastante tempo, então para a gente poder encurtar. E aí no ano de 2000, com o Fábio de Mello, 2001, né, no Encontro dos Músicos, no Encontro Estadual dos Músicos, eu já estava pedindo a Deus iluminações, e uma delas foi nesse momento com o Fábio de Mello. Então a nossa coordenadora na época, Sueli, hoje ela é cofundadora junto com o Padre Edson, da comunidade Obra de Deus, e ela na época coordenava o Ministério de Música, na nível de Bahia, eu fazia parte desse núcleo com ela. E ela dizia, olha, gente, a gente vai doar, né, do nosso tempo, daquilo que a gente tem do nosso dever, do nosso trabalho, mas depois a gente vai precisar fazer o nosso retiro, né? A gente estava preparando retiro para outros músicos, mas a gente também precisa abastecer. E lá, nesse encontro, tinha a comunidade O Verbo de Vida, a irmã Clara, e uma outra irmã Karina, não, Karina não, esqueci o nome dela de consagrada, que ela era da mesma paróquia, né? Irmã Paulina. E irmã Paulina, as duas estavam lá. E, bem, e teve aquela coisa no final do encontro, a Sueli já estava marcando para a gente o nosso retiro, e um retiro que falou muito no meu coração, e aí foi um retiro onde a gente se encontrou, né, 14 músicos da região de Salvador, né? E foi muito bom esse final de semana, né? O retiro dos músicos, falando dos músicos, e a gente estudava o Gênesis, o tema do retiro, né? No princípio, Deus. E veio mexer bastante nas nossos pensamentos. Desses 14 que fizeram o retiro, 12 foram fazer uma experiência nessa comunidade, fazer uma experiência que chama o Ano Sabático, na comunidade O Verbo de Vida, né? E esse ano sabático frutificou, né, nas nossas vidas e na minha vida, né, a questão musical. O fundador da comunidade era músico também, é músico também, era não que não morreu, está vivo ainda, né, é músico também, e aí ele veio, na comunidade, todo meio do ano, o fundador passava na comunidade para dar, né, jogar, uma comunidade que era da França, então vinha no Brasil, animar a comunidade, trazer formação. E nessa vinda ele sabia que tinha 12 pessoas, né, que eram músicos, e ele como músico bem animado, nos fez o convite, né, de organizar na comunidade um retiro para músicos, primeiro retiro para músicos. E na comunidade a gente tinha muito espaço, e eu sei que apareceram 300 pessoas para vivenciar esse momento. A gente saiu catando casa no bairro para botar o povo dentro, porque a gente não tinha espaço, né? Foi uma loucura, mas foi muito bom essa experiência, né? Desse retiro para músicos na comunidade Verbo de Vida. A partir daí nasceu um trabalho na comunidade, porque a gente tinha nos tempos fraternos, né? Como a gente chama de tempos fraternos, por exemplo, domingo de noite era tempo fraterno. E aí terminava sempre compondo uma música, outra, um refrão, um momento que animava, aquele momento que a gente estava vivendo na nossa vida. E aí nasceu várias músicas ao longo desse ano que eu vivenciei lá. Tem Beto aí, o Beto Ferreira que entrou, fez também anos depois, né? Fez o ano sabático. Tem Fernanda também que está aqui acompanhando também, que hoje Fernanda é membro da comunidade.
o Verbo de Vida, eu tive que deixar por motivos pessoais. E bem, nessa experiência a gente foi aprender um pouquinho a composição e eu continuei trabalhando na área musical na comunidade. Tanto no período que eu morei no Brasil, tanto no período que eu morei fora, que eu falei também experiência fora do Brasil. Morei 2 anos na região francesa, né, entre França, Bélgica e Suíça. Né, passei 2 anos assim divididos, né, nas missões da comunidade, no período de formação Como é que você também. se virava com a língua? A gente terminou aprendendo a falar o francês, né? Então eu falo um pouco de francês, dá para se comunicar, né, com os franceses. Né? Então a gente fez o trabalho. E aí na comunidade Verbo de Vida tem muitas músicas bonitas que a gente compôs. Vou tentar cantar uma delas. O tema do CD que a gente montou, né, a partir desse encontro de música, chama Arrasta-me. Eu vou cantar só um refrãozinho, não vou cantar toda não, senão fica muito longo. Marcos, Diga. Antes de cantar, eu só ia perguntar para você, quantos CDs a banda tem, a Estrada Iluminada? A Estrada Iluminada, por enquanto, só tem um CD. Né? Daqui a pouco eu chego lá no Estrada Iluminada, na minha então trajetória. Tá, tá? A gente tem um CD com algumas músicas muito bonitas que a gente está... Eu sou vocalista recente da banda, né? Tinha um outro vocalista, fez um trabalho muito bom, mas também por questões pessoais terminou, né, deixando, né, a banda. E aí a banda fazendo... Daqui a pouco a gente chega lá na história da banda Estrada Iluminada. Aí tinha a música Arrasta-me. Então eu vou cantar Arrasta-me, que foi o tema do disco, do CD, né, na época que a gente fez. No ano de 2003, a gente gravou o CD Arrasta-me. Depois de muitos ensaios, muitos grupos. Arrasta-me contigo, ó Jesus. Corramos, exultemos de alegria. Arrasta-me contigo, ó Jesus. Corramos, exultemos de alegria. Beija-me com os beijos da tua boca. Mais que o vinho, celebremos teu amor. Leva-me, ó Rei, aos aposentos. Quanta razão há de te amar. Arrasta-me contigo, ó Jesus. Corramos, exultemos de alegria. Arrasta-me contigo, ó Jesus. Corramos, exultemos de alegria. Então ela foi feita inspirada em Cântico dos Cânticos, né? Na época, aqui em Salvador estava acontecendo muito aqueles episódios de arrastão, né? E a comunidade rezava pedindo, né, a Deus, e aí tiveram inspiração. Eu não participava da comunidade na época, que foi composta a música. Tem uma outra música que eu faço parte da composição, que eu vou cantar, né, depois de falar disso. Então a comunidade rezando e teve essa inspiração, fez essa música e foi muito sucesso. Né? Em todos os encontros que a gente fazia na comunidade, quando a gente saía para evangelizar, a gente cantava, né? Tem a coreografia, não dá para a gente fazer aqui, né? Mas até hoje, quando se canta, tem as pessoas que lembram, dançam e a gente movimenta com a comunidade. E a música que eu fiz parte da composição é a música que é a palavra fundadora da comunidade, o Verbo de Vida. Né? O que vimos e ouvimos do Verbo de Vida, nós vos anunciamos para que a nossa alegria seja completa, de 1 João, número 1. Né? A comunidade, para mim, foi uma resposta de tudo aquilo que eu queria, né? Me aprofundar mais na palavra de Deus, buscar mais a palavra de Deus. E o ano sabático é isso, é um mergulhar no coração da igreja por meio da palavra de Deus. Então, são 9 meses onde a gente estuda do Gênesis ao Apocalipse, né? Nas grandes linhas, não dá para aprofundar, né? Alguns livros a gente aprofunda mais, outros não. Mas a gente termina tendo base da palavra de Deus e traz a palavra de Deus para a nossa vida. Né? Ela vem como ser como posso dizer assim, uma estrutura, né? Uma estrutura forte para a gente se manter na caminhada com Jesus.
E a música que eu fiz composição, ela canta, e eu vou cantar em francês, um pedacinho da música, porque quando a gente compôs, tinha um francês na casa, tinha vários franceses, mas tinha um francês especial que tinha chegado de missão, então ele não falava muito bem ainda o português, então ele fez a parte em francês, que é o refrão da música. Tinha um casal que eram bem fluentes em inglês, e a responsável da missão também, ela era muito fluente em inglês, então a gente tem o refrão em inglês, e tinha uma colombiana, né, que fez uma grande aventura, não dá para contar a história de Jéssica, mas só para você ter ideia, ela saiu lá da Colômbia para vir estudar aqui em Salvador, e ela veio de bicicleta, né, ela atravessou de lá até aqui, vindo de bicicleta e fazendo um pouquinho carona, né? Pedindo carona. Tinha trechos que não dava para vir, mas ela passou aqui, tinha passado aqui no concurso aqui. Só que quando ela chegou aqui em Salvador, era pleno carnaval, então não conseguiu resolver nada até então. E aí terminou sendo acolhida na comunidade, em Pequenas Linhas, né? E aí terminou morando com a gente esse ano. E ela fez parte da composição, trazendo pra gente o refrão em espanhol. Então eu vou cantar a música, e aí no final eu vou cantar em francês, em inglês e em espanhol. Terminei aprendendo, né? Fazendo as apresentações. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, o que nossas mãos tocaram do verbo da vida, do verbo da vida. Vos anunciamos a vida eterna, para que nossa alegria seja completa. Vos anunciamos a vida eterna, para que nossa alegria seja completa. Aí eu vou cantar esse refrão, né? Vou cantar esse refrão em francês, certo? Nous vous annonçons la vie éternelle, pour que notre joie soit complète. We announce to you, agora em inglês, the eternal life, so our joy may be complete. Sim, em espanhol. Les anunciamos la vida eterna, para que nuestra alegria, o sotaque foge, seja completa. Aí tem todo o trecho, né, da música que foi do texto, né, da primeira carta de São João, que a gente musicou e fez essa, né, então eu entrei com um pouco da parte melódica, né, nessa composição. Aí tem outras músicas que a gente fez a tradução do francês e português. E eu, inclusive, cantei hoje na Ação de Graças, na igreja, na missa de hoje, que é uma proposta, né? Deus que vem nesse período de quaresma, vem nos salvar, vem salvar o povo. Aí eu vou cantar ela, já que você perguntou a língua, né? Aí terminei aprendendo muito francês, cantando as músicas em francês da comunidade. Depois fui aprendendo um pouquinho mais. Eu vou cantar um pedaço da música em português, vou cantar o refrão da música, dessa música, chama Deus que nos salva, né? Que a gente fez a tradução também, muito bonito, e tá no CD Arrasta também. E aí vou cantar o refrão em português e em francês, certo? Ele é o Deus que nos salva, o único acima de tudo. Nele a vida, a vitória, para sempre a Ele a glória. Il est le Dieu qui nous sauve, le seul Dieu au-dessus de tout. En lui la vie, la victoire, à lui la gloire à jamais.
E aí, na comunidade Verbo de Vida, para encurtar, né, a história e chegar onde a gente quer chegar, na Estrada Iluminada, vivi 10 anos, né, na comunidade, e depois saindo da comunidade, continuei, né, fazendo as minhas missões, e na Paróquia Santo Amaro de Pitanga, onde hoje eu estou, já há 7 anos. E aí, como eu falei, né, a Estrada Iluminada tem um projeto que é Márcio Vox, meu nome, né, artístico, Márcio Vox, canta Padre Zezinho, tributo a Padre Zezinho, onde a gente fez uma releitura de algumas canções de Padre Zezinho, fez 2 apresentações apenas, mas o projeto está aí para qualquer momento. Como que funciona essa questão de, como que nem vocês gravaram, você gravou no teu projeto solo as canções do Padre Zezinho, né? Como Na é que verdade, funcionou? a gente não gravou, né? A gente faz só uma apresentação, um show. Ah, entendi. Eu entendi Tá? que você tinha Então, dito que tinha gravado, porque eu ia te perguntar como é que funciona a questão das autorizações, né? É só por isso. certo, certo. As autorizações são bem complexas, né? São bem complexas. Geralmente as paulinas que detêm, né, a maioria dos direitos de uso das músicas de Padre Zezinho, mas o projeto era só de cantar mesmo as músicas, né, sem o Sim. intuito de gravar, né? Mas é um projeto tributo a Padre Zezinho. Então a gente pegou e fez uma releitura, né, com arranjos, né, das músicas de Padre Zezinho, arranjos um pouquinho diferenciados. Posso até ser que algumas pessoas conheçam os arranjos, mas eu fui futucar um pouquinho aquelas coisas diferentes, né? A gente trouxe como ideia de trabalho e a gente também, né, modificou um pouquinho, né? E aí que eu conheci mais de perto o Fabiano, né, da Estrada. A gente já se visto, já tinha feito já algumas coisas, mas no projeto o Fabiano também veio tocar guitarra com a gente e aí a gente ficou mais próximo. E a gente fazia muito, estava nos encontros, se encontrava, trocava ideia, mas nada aquela coisa de trabalhar junto. A partir daí veio a parceria de fazer casamento, tocar em evento, né, fazer um acústicozinho, né, que além da música religiosa, eu faço também um pouquinho de música popular brasileira, né, cantando as músicas das mais antigas, né, as minhas preferenciais. Uhum. Né, então as músicas meio retrô, tá dentro do meu repertório. É música acho que no nosso tempo, você deve estar na faixa dos 35 em diante, né? Eu tô com 44. Pronto. Cleiton! Bem-vindo, Cleiton! Ó, tem esse rapaz aqui, né? Rodrigo, tá querendo também entrar em contato contigo, viu? Depois você me confirma lá, eu mandei uma mensagem para tu, né? Que o número que eu passei para você não aparece mais foto. Então você tá vendo aí, me confirma lá no WhatsApp se é tu mesmo, Cleiton se é não esse for. rapaz que o Cleiton que você fala Cleiton é o Borges, o rapaz que cantor aqui. É daqui da Bahia, o rapaz Salvador. que você falou que tem acesso aí a alguns outros cantores, né? Que você falou pra mim. Isso, esse aí é o cara da potência aí, ó, linda voz. Eu conheci Cleiton ainda na juventude, né? Bem novinho, acho que tinha 18, 19 anos, né? Quando ele participou de um retiro para músico na comunidade Verbo de Vida. A gente se conheceu lá e ele cantou um salmo muito bem cantado, com um agudo muito bonito. E, bem, aí a gente descobriu, fez essa amizade e foi guardando contato. E aí depois ele começou, fez um grupo musical chamado Hadron Kiri, e depois do Hadron Kiri ele estava com um trabalho solo, né? E aí com canções muito, muito bonitas. Tem alguém falando aqui, Marcos. Tem um Marcos aqui que entrou, bem-vindo, Marcos Coelho. Eu não sei se é Marcos Coelho da paróquia, eu não estou dando para ver aqui a foto. Não, aqui é o Marcos Coelho do Mato Grosso, se não me engano. Certo, então bem-vindo, Marcos Coelho. Bem-vindo também, Belinha. Isabela fez um trabalho também comigo, a gente começou a gravar um CD para a comunidade também, só que não terminou não fluindo, mas um CD com algumas canções também da comunidade que a gente traduziu. E a gente fez uma live, né? Acho que está salva aí da gente, uma live em francês. Isabela é professora de francês. Sueli Santana entrou aí, bem-vinda, Su. Falei vocês nesse instante aqui, viu, mulher? Nosso tempo aí da renovação carismática, Fábio de Mello.
já estou saindo passando na história aqui, na minha história musical, saindo da comunidade Verbo de Vida, trabalhando na paróquia, e trabalhando na paróquia comecei a desenvolver um trabalho musical também, onde fui atraindo também alguns jovens que tinham desejo de tocar e pronto, fui inserindo esses meninos. Hoje... Você foi amigo, então, do Fábio de Melo desde quando ele começou? Ou, se, por exemplo, se ele for tocar em Salvador, hoje você tem acesso a ele, então? Mais ou menos, né? Com o crescimento, né, da fama de Fábio, tem os limites também de fronteira. Mas, na época, é verdade, conheci o padre Fábio de Melo, na época, como seminarista, nas edições paulinas, né? Ele sentado esperando um padre na livraria Paulinas aqui de Salvador, esperando um padre que ia buscar ele, que ele ia pregar um encontro no interior. Me permite, eu só vou colocar uma opinião aqui, eu não sei se você... Pode sim, pode concorda falar. comigo. O tempo bom do Fábio de Mello é nesse tempo do começo, né? Porque depois que a mídia caiu em cima dele, mudou bastante. Ninguém tem mais acesso. Se limitou o acesso, mas, por exemplo, aqui na paróquia, 3 anos atrás, né, tem a festa do padroeiro aqui, é muito grande, e para marcar o dia do padroeiro, em vez de ter uma festa secular, o padre, né, atual da paróquia, que é esse com que eu trabalho, ele pediu, né, que é um evento que é ligado com a prefeitura, então ele pediu à prefeitura que não fosse algo secular chulo, né, baixo, como aconteceu logo quando ele chegou aqui. E aí teve uma grande repercussão, então veio o Elba Ramalho, veio o Roupa Nova, e um ano veio, né, 3 anos atrás, teve o Fábio de Melo, né, e foi naquele período que ele estava na transição da síndrome do pânico, mesmo assim, ele aceitou estar aqui com a gente em janeiro, que geralmente é o período de férias dele. E aceitou, e aquilo que... Tem até uma foto minha e dele lá no Instagram, no meu Instagram, e o ponto é muito a produção dele que protege muito ele. Então, depois ele se tornou bem acessível, tirou foto com várias pessoas, né? E depois, no momento que eu tive a oportunidade de estar com ele, porque como era bem restrito, né? Então eu não tive acesso direto, tive acesso ao produtor dele. E na saída eu fui, entre aspas, assim, um agraciado, porque eu que estava com a chave dos portões onde dava acesso ao palco. Então, na hora de sair, o pessoal da produção, cadê? E aí estava comigo a chave, então aí ele pegou, ele tinha recebido um recado meu, e aí ele saiu perguntando, né, pelas pessoas que na época de 2001, né, tinham feito contato com ele, e que 2001, 2002, 2003, ele vinha sempre em Salvador, e ele era a mesma banda, o mesmo grupo que tocou com ele, né, modificava um ou outro. Então a gente a galera tem até fotos com ele nesse tempo. Tem Sueli que está aqui, que entrou, que pode falar muito bem disso, que acompanhou bastante o trabalho das vindas de Padre Fábio de Melo aqui na região, Salvador e região metropolitana, até mesmo interior. O pessoal daqui, por exemplo, foi para Campo Formoso, né? Foi uma das últimas participações dessa banda, antes de ele entrar para Som Livre, para poder pegar esse know-how maior. Foi uma das últimas apresentações, foi um encontro que teve lá, então foi com ele e Selena Borges, e a turma, ele dizia que iria com a turma de Salvador, né, foi a turma que tocou com ele, a banda base estava, depois foi trocando alguns, mas tinha Silvinha, Cid, que fez guitarra, Silvinha teclado, que acompanhou ele desde o início, então em todos os eventos, aí trocou o baterista, né, porque Marcos já era casado, mas aí veio filhos, coisas do tipo. Mesmo assim, eles foram participar, porque Marcos também foi convidado para fazer uma pregação. Marcos, que era só ele está confirmando aqui, Marcos, que era o baterista, então ele foi também para poder ajudar, mas o baterista que foi para tocar foi Alen Castro, hoje ele é aviador e é um ótimo baterista. O baixista mudou por conta de trabalho, mas a turma, né, o núcleozinho, a menina do violão, Shirley, que tocava violão, foi também, desde o primeiro até esse momento, Campo Formoso, né, foi a Dijane fez back, era do meu grupo, né, na primeira apresentação de 2001, até essa outra, né, até a última de Campo Formoso. Então, só que a gente foi, Hércules, meu afilhado, que também fez back lá no 2001, também fez, até o último encontro. Então, toda vez que ele vinha, ou era o grupo de Salvador, ou o pessoal de Candeias. Candeias é uma cidade aqui perto,
né? E que tinha um grupo musical muito bom. Então era um ou outro que acompanhava. Depois, com a questão do som livre, aí vem banda de som livre, banda de São Paulo, né? Fechado daí. Pelo entrosamento, arranjo e toda a atualização, né, de softwares que o pessoal utiliza. Então já traz o negócio tudo pronto, tudo amarradinho, né? E bem, é um outro nível. Se torna distante, mas ao mesmo tempo se torna próximo, né? Acho que quando a gente tiver oportunidade de estar perto, acho que os laços podem ser refeitos, né? Minha mãe, por exemplo, tem Sueli que está aqui, pode testemunhar, minha mãe que fez a cozinha para esse encontro para ele, né? Minha mãe cozinhou para ele, até hoje ela lembra, tinha aqui, só que com o tempo foi degradando aqui um pôster que ele tinha assinado, né? A gente morou numa casa onde a parede era úmida e terminou perdendo Márcio, mas eu quero dar um testemunho aqui, que quando o Fábio de Mello estava no começo, ele veio aqui para a minha cidade, em Cascavel, e ele fez um show num estádio aqui, sabe? E daí ele estava caminhando com o Santíssimo no estádio, assim, e ele trouxe o Santíssimo, e eu dei um beijo no Santíssimo, começou a sair sol no dia, sabe? Tava chovendo, assim, e depois que ele caminhou, nos abençoou com o Santíssimo, eu dei um beijo, assim, e começou a nascer o sol. E foi muito lindo esse momento, sabe? Eu peguei na mão dele, assim, e ele me deu Jesus, assim, me deu um beijo no Santíssimo. É uma coisa boa, né? Ele ainda é instrumento de Deus, né? Ele tem uma unção muito grande, sabe? Eu acho que a unção que aquele homem tem com o dom da palavra, sabe? Eu acho tremendo isso. Sim. Então a gente teve contato, né? Se ele está dizendo aqui, lembrando aqui da cozinha, ela fez caruru, mas também tem aquele a outra coisa, Açúcar, que foi o frango de bolota, né? Que ela tinha feito para a gente almoçar no domingo. Né? E o caruru foi domingo de noite, antes de ele viajar, que ele disse que queria comer acarajé. Né? E aí, terminou que a gente fez uma comida baiana, e esse homem comeu bastante. Quem está aí da época que lembra, que teve acesso, né, pode confirmar. Bem... Mas voltando a falar da estrada iluminada, da tua história, que eu te interrompi. Não, tranquilo. E aí a gente chega, né, nesse período aí, conheci Fabiano, e teve essa... E vou dizer até que foi Cleiton, né, um dos articuladores, para que eu pudesse estar na... Cleitinho, se você estiver aí, se manifeste. Para ser né, no comentário tem um grupo aqui de músicos da RCC e músicos da Bahia, não tem outro grupo aqui também. E se falava, né, Estrada Iluminada tá assim, o cantor tá assim, e Fabiano sempre motivando, e aí Cleiton, né, lançou com Fabiano veio, Cleiton também conversou, e aí eu aceitei, né, essa nova empreitada. Infelizmente veio logo quando eu aceitei, né, estava nesse período de pandemia, então a gente não fez assim nada ainda apresentável, a gente fez uns 2 ou 3 encontros na possibilidade de a gente poder se encontrar, né, para poder ensaiar, ver o repertório, fez alguns encontros virtuais, né, montar o repertório, mas depois para poder ensaiar teve que ser presencial, a gente fez 2 ensaios, na verdade. E aí eu tô aí, então, tem uma música da Estrada Iluminada que eu gostaria que é o carro-chefe da comunidade, ó, da banda. Deixa eu pegar aqui que eu não sei tocar ela de cor não, tá? Cadê Jesus? Aqui. Tem dias que a gente acorda sem muita esperança. Um sentimento estranho toma conta de nós. Nessa hora fico sem saber o que fazer. Um desespero toma conta do meu ser. Tu que está sentado à direita de Deus Pai, sempre esteve presente em minha vida, te chamo por ti. Oro para ti, ó meu Senhor. Tu
Tu és minha fortaleza, meu penhor. Dobro os joelhos e vou pedir a Deus que me dê forças pra lutar, saúde e fé me abençoar. Se no caminho tem muitas pedras pra tirar, não tenho medo e vou. Bem-aventurado eu sou. Dobro os joelhos e vou pedir a Deus que me dê forças pra lutar, saúde e fé me abençoar. Se no caminho tem muitas pedras pra tirar, não tenho medo e vou. Bem-aventurado eu sou, eu creio em Deus. A gente volta com a música, tem os solos aí. Então, como eu tô passando, não tô fazendo as músicas inteiras, né? Então, essa música é muito bonita, sobretudo nesse tempo que a gente tem vivido, né? De sofrimento, de angústia. Tanta gente, estava mais cedo, a gente estava tendo ensaio, que vai ter, tem um padre, né? Esse padre que eu trabalho, está sendo mudado de paróquia, e a gente está fazendo a missa de despedida, vai ter um momento de despedida para ele. A gente estava ensaiando, e a gente conversava um pouquinho, né? O quanto de jovens que estão na depressão, né, vivendo um momento de depressão. Aí eu dizia, tem várias pessoas perto de mim que estão na depressão, né, que vivem esse momento depressivo, né, pelo fato de estar fechado, de estar sem esperança, e a música traz esse retrato, né. Quando a gente estiver assim, a gente poder dobrar os joelhos, né, e pedir a Deus força para poder continuar, né. As pedras existem, no nosso caminho as pedras existem, né? Ninguém vive no céu ainda. Tá? E é preciso não ter medo, ter confiança em Deus, né? Acreditar em Deus, que Deus abre as portas para a gente. É Deus que nos abençoa, como diz a canção, né? Nos faz bem-aventurado. Bem-aventurado é a pessoa feliz, né? Felizes ou bem-aventurados, né? Na nomenclatura da bíblica, né? O bem-aventurado é aquele que é feliz. Então, quando a gente está na presença de Deus, a gente é feliz. Então tem pessoas que... Tem uma pessoa que é do grupo que foi do meu grupo, primeiro grupo de oração, aquele lá de 93, né? Fez seminário junto comigo, hoje ele está na política. E ele disse, cabra... É verdade, envelheci, perdi cabelo, tinha cabelo, né? Sou carequinha também, que nem você, né? E ele disse, cara, você não perde a jovialidade, não perde a alegria, porque a gente está na presença de Deus. Né? E quando a gente está na presença de Deus, a gente não fica velho, a gente... Né? Tem gente que diz, mas você não muda. Isso, a minha essência é essa aí. Né? Caminhei, encontrei Deus e Deus me faz permanecer na essência. Tem coisas que a gente aprende, a gente amadurece, né? Mas tem uma essência da gente, a essência da alegria. Né? Eu gosto muito de trabalhar com a juventude e tem os meninos, pena que não estão aqui, né? Tem Lipe, tem Juan, que sempre comentam isso comigo. Né? Felipe é Dindo é afilhado mesmo, então ele me chama de Dindo. O Juan é um Dindo, assim, de um momento, foi Dindo quando ele foi coroinha, hoje ele não é mais. Então eu fui o padrinho dele para ser coroinha, precisava de uma pessoa para padrinhar, para poder segurar na oração, fazendo a caminhada. E aí ele ainda me considera de Dindo, e eu tenho ele como afilhado, gosto muito de Juan. E muitas vezes a gente conversa, né? Quando a gente para conversar, ele fala, você tem uma alegria, tem uma jovialidade que, né, a gente procura saber. Tem dia que você está estressado, né? Tem dia que eu estou estressado, mas, né, tem sempre essa jovialidade. Então, eu gosto muito de trabalhar com a juventude. Trabalhar com a juventude também rejuvenesce a gente, né? Traz essa alegria para a gente. Tem outra música da Estrada Iluminada, como a Estrada Iluminada ilumina a luz. Vou cantar um pedaço de uma das músicas, que diz que ele é a luz que ilumina, é a luz que vai guiar a gente. Jesus é a luz, né? Que ilumina. A gente ainda não fez nenhuma assim, apresentação com um novo cantor, né? Não sei, quem sabe fazer uma live, mas aí depois começou a ficar mais cerrado a questão da pandemia. Estamos estudando aqui os projetos para iluminar a estrada.
E aí, nesse projeto novo, ela vem no bloco inicial, né? Ela vem... Pega um pouquinho de água aqui. Ela vem no bloco inicial, ela faz a abertura do primeiro bloco da apresentação da banda, essa nova versão comigo. Eu vou contar mais pra ficar novidade, tá? Só mostrar a música. Se você deseja ter paz no coração, não desista não, você vai ter o perdão. Mesmo com tantos dias de dúvidas e incertezas, em que a gente chora com alma e coração. Se o sofrimento é forte, não tente desesperar. Tenha fé e creia que Jesus vai te ajudar. Ele é a luz que ilumina, Ele é a luz que vai te guiar. Ele é a luz da esperança, Ele é a luz que vai te salvar. Ele é a luz que ilumina, Ele é a luz que vai te guiar. Ele é a luz da esperança, Ele é a luz que vai te salvar. Aí vem um rockzinho aí dos anos 80, em cima, um foxtrotzinho aí pra dançar e a gente brinca. Essas músicas que você tá cantando tá em plataforma digital já? Como é que tá? Tá na plataforma digital. A Estrada Iluminada tá nas plataformas digitais. Tá no Spotify. Você botar lá, Estrada Iluminada aparece, né? E também no Deezer. Tá no som de... me lembra aí, Fabiano, você tá acompanhando, tem no YouTube, né? No YouTube tem algumas apresentações, tem alguns slides. Eu também acho que não sei se ainda existe aquele Soundcraft, eu não sei como é que chama. SoundCloud. SoundCloud. Também tá lá no SoundCloud também, Estrada Iluminada. O trabalho da produção da banda aí, né? Tem alguns músicos, Fabiano, Paulo, Anderson, são da banda original. Aí tem Felipe, aí o tecladista a gente reveza aí, Felipe e Pedrinho, fazem aí, dentro das agendas de cada um, fazem a parte do teclado. E as apresentações de vocês, Márcio, é só aí na Bahia mesmo ou vocês já tocaram fora? Olha, dentro da Bahia, né, que a pessoa já tocou. Como eu sou novo, mas conheço um pouquinho histórico, mas dentro da Bahia. Se tiver convite para tocar em Cascavel, a gente vai, sem nenhum problema. Tá? Sim. Conseguindo passagem pra gente, de ida e de volta, né, que a gente pode arranjar passagem, só vai passagem de ida, depois a gente fica aí não. Passagem de ida e de volta, a gente faz, né? Tranquilo, a gente quer mostrar o nosso trabalho pro Brasil, né? Quiçá para o mundo. Então, se você se tem outras pessoas, tem gente do Mato Grosso do Sul, né, quiser conhecer o trabalho da Estrada Iluminada, pode nos chamar, né? No pacote vocês levam YouTube, eu disse Spotify. No SoundCloud não tem mais não? Eu lembro que tinha um período, tava lá no SoundCloud. Coloca aí, Fabiano, você que é o homem das redes sociais, por favor, coloque aí as mensagens. Né? Então, Mato Grosso do Sul... Olha só, eu queria agradecer teu testemunho, agradecer aí a participação aí de vocês aí da Estrada Iluminada, né? E eu queria... as indicações você já fez aqui em off, né? Cleiton, Léo Mantovani... Isso, Patrícia Ribeiro. Tem Sueli também, Sueli Santana. Eu vou te passar o contato de Sueli, que está aqui, que é da comunidade Obra de Deus, né, para ver. Então ela pode divulgar. Sueli foi ministra, como eu disse, foi responsável do Ministério de Música, né, a nível de Bahia, não só de Salvador, ela foi de Salvador, depois foi eleita para Bahia também. Então tem um dom de oração e um dom de comunicação pela música muito grande. Hoje ela junto com o Padre Edson e o outro rapaz, Sandro, eles são os fundadores da comunidade Obra de Deus, que também trabalha com música, trabalha com arte, né? Além da evangelização, do corpo a corpo, do anúncio da palavra, mas fazem muito através da arte. Então, vou te passar também a indicação de Sueli, né? Aí pode ser Sueli ou Sandro, eles se revezam muito no momento, pode ser uma outra pessoa também da comunidade, mas vou te passar o contato dela para você falar, certo?
Ah, sim. O que que nós podemos fechar aí com uma. Porque por enquanto você mostrou pedacinhos de música, né? O que que você pode fazer aí pra nós uma música inteira da banda Estrada Iluminada aí pra gente fechar? Pronto, a gente vem então pro. Na verdade, eu cantei uma música inteira, né? Só que a gente faz, a Ah, gente sim. repete ela. Eu creio em Ah, Deus, sim. né? Que tem o solo, Ah, ah, sim. porque eu falei, Entendi. tem o solo, então eu cantei uma música inteira, né? Mas Ah, a gente sim. pode Então, mas o acabar. que que quer, o que que você gostaria de fechar e com qual música você gostaria de fechar a tua participação aqui no nosso programa? A gente pode voltar com o refrão de Eu creio em Deus da Estrada Iluminada, que eu acho que é isso que a gente precisa fazer para a Covid, né? Como o padre aqui dizia, gente, se a gente se unir na oração, né? Esse mal, né? É um vírus, né? E como vírus, fazer um pouquinho aqui de pregação rápida, né? Como um vírus, Não, à ele vontade. infecta, certo? O vírus infecta a gente, né? E nos derruba, nos coloca para baixo. O que é que esse vírus faz, tem feito, né, nas nossas vidas? Tem nos desanimado muitas vezes para não ir para as igrejas, né? Por conta, tem o lockdown, a igreja está fechada, a gente não vai, prefere ficar em casa, né? A gente termina esfriando na fé. E esses momentos, por exemplo, nesse período de pandemia mesmo, eu fiz um período de oração de meio-dia, né? Meio-dia parar para rezar, junto com os salmos da igreja. Né? Foi um período muito bom. Depois começou a rotina do trabalho normal, não dava para fazer todos os dias. E aí ficou meio puxado para fazer. Mas a gente estava fazendo esse caminho, né, de oração com salmos, muito bom, né, que ajuda a gente a refletir, ajuda a gente a respirar. E a gente precisa dobrar o joelho, né, para poder pedir a Deus de nos dar força nesse período. Aqui na Bahia foi renovado o lockdown, né? O lockdown aqui para a gente está sendo, não é um lockdown 100%, é um lockdown, né, de 90% do comércio está fechado, né? Tem 10% que está funcionando, que é o supermercado, padaria, né? Aquilo como a gente chama de essencial, comércio essencial, né? Está funcionando. E nesse lockdown, graças a Deus, foi dado às igrejas, né, a realizarem um culto com 30%, né, da capacidade dos templos. Então a gente está tendo missa com a participação do público. Mas logo no início a gente foi sem público, né? A gente passou uma semana celebrando só para transmitir a missa, para não deixar a fé do povo se esfriar. Né? Mas a gente precisa, nesse período de pandemia, aí um recado para o Brasil todo, quem vai acompanhar depois essa live, né? Eu faço um convite para você a dobrar os joelhos, né? A dobrar os joelhos físicos e a dobrar o joelho do coração. Né? Que muitas vezes a gente pode até dobrar o joelho físico, mas não está dobrando o joelho do coração. E aquilo que está na dinâmica, né, do tempo da quaresma é que a gente possa se render à vontade de Deus. Né? Hoje o Evangelho falava de Jesus, né, que São João contando, né, que Jesus faz o chicote e tira do templo, né, os ventilhões e todos os produtos, todas as mercadorias. O que é que tem havido no nosso coração, no templo do nosso coração, que é vendilhão, que é mercadoria, e muitas vezes a gente não quer admitir que precisa ser tirado, né? A gente não admite que seja retirado da nossa vida. Então, é um convite para a gente de fazer do nosso coração esse lugar gostoso onde Deus quer ficar com a gente, esse lugar gostoso onde Deus pode nos abençoar e a gente pode sentir essa presença de Deus. E, por causa da nossa humanidade, da nossa dureza, a dureza do nosso coração, a gente precisa dobrar o joelho, né? A gente precisa se humilhar, né? Durante a semana a gente teve o evangelho, né? Aqueles que se humilham serão exaltados e aqueles que se exaltam serão humilhados. Então que a gente faça sempre essa dinâmica. A lógica de Jesus é a lógica do contrário, né? A lógica. Aí quando a gente pensa que Jesus quer, né? Na cabeça, nossa cabeça humana, e quando Jesus vem para poder trazer a paz, terminar, ainda tem muita gente que pensa assim, né? Vai construir um reino derrubando o que tem. Jesus quer ensinar com a gente uma dinâmica nova. A dinâmica de Jesus é sempre a dinâmica do amor. Né? Por isso que ele é o Deus misericordioso, o Deus que nos salva, o único acima de todos. Então a gente dobra os joelhos, a gente termina assim. Né? Eu agradecendo também a você, Rodrigo, pelo convite, pelo contato. E que Deus possa abençoar também você nessa sua dinâmica, né? De convidar pessoas para falar da fé, para falar desse caminho, né? Desse encontro com Deus, essa caminhada com Deus. Obrigado a você que estava nos escutando, né? Ao longo dessa uma hora que a gente passou junto. Obrigado a você que irá nos escutar depois.
né? Porque muitas vezes por causa do horário, amanhã a gente vai trabalhar cedo, né? Para quem está trabalhando, está tendo a vida normal, né? Que Deus possa te abençoar também, possa te alcançar e que sua estrada seja iluminada por Jesus. Amém. Dobro o joelho e vou pedir a Deus que me dê forças para lutar, saúde e fé me abençoar. Se no caminho tem muitas pedras para tirar, não tenho medo e vou. Bem-aventurado eu sou. Dobro os joelhos e vou pedir a Deus que me dê forças para lutar, saúde e fé me abençoar. Se no caminho tem muitas pedras para tirar, não tenho medo e vou. Bem-aventurado eu sou, eu creio em Deus. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, você que nos acompanhou. Deus abençoe. Maravilha, Márcio. Deus abençoe você também e toda a sua família. Amém. Obrigado a ti também, meu irmão.